E aí, pessoal, de volta com os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, continuando aqui, muitas moradas na casa de meu pai, falando da destinação da Terra, causas das misérias humanas. Vamos passar para o item 6. Sempre lembrando da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, agradecendo a presença de vocês aqui comigo virtualmente, para que a gente possa trocar essa ideia, fazer esse estudo, aprender um pouquinho mais sobre a nossa existência e hoje especialmente sobre esse nosso planeta que estamos habitando, que estamos aqui nessa encarnação, aprendendo um pouco mais, evoluindo sempre. Então, pessoal, esse texto aqui, vai ser o item 6 e o item 7. Eles vão falar pra gente da Terra e dessa impressão que muitas pessoas têm de que o mundo inteiro, o universo inteiro, não existe vida, Só existe vida na Terra. A visão de algumas pessoas é de que só existe vida aqui na Terra e essa vida é muito ruim por conta das mazelas, por conta de todas as coisas que a gente olha, Como até falei no vídeo passado, na televisão, na nossa rua, quando a gente sai pro trabalho, dentro da nossa casa, muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, que família é essa? Muitas pessoas falam, meu Deus, que família é essa? Por que comigo, Existe muito esse discurso e algumas pessoas, por conta das ocorrências do cotidiano, elas vão criando essa impressão, por falta de entendimento, às vezes elas vão criando essa compreensão equivocada do mundo, de que o mundo é mau, de que o mundo é ruim. E o texto fala sobre isso. Eu já gravei um vídeo passado falando sobre essa questão da interpretação, da visão, Então eu dei um exemplo de dois amigos que estavam numa cidade, um estava nessa parte mais alta, que eu até falei que era um mirante, e o outro estava lá embaixo, numa rua escura, numa rua sombria. E esse amigo que estava lá embaixo, ele falava assim, eu odiei essa cidade, porque eu tô numa rua horrorosa, suja, mal cheirosa, sombria, então eu não gostei dessa cidade. E a pessoa que tá lá em cima no mirante, ela então fala, caramba, eu até tô vendo essa rua que você tá, mas tem um monte de outras coisas lindas. Tem um parque ali, tem uma outra cachoeira ali, tem uma outra praia ali, eu tô conseguindo ver tudo isso daqui de cima. Porque essa pessoa, ela já tava num estágio avançado. Ela já tava, a gente pode usar, para dois exemplos, ela tava no mais alto mesmo, no mirante, mas se a gente for levar para interpretação, para visão de mundo, ela já estava num nível evolutivo maior, a ponto de conseguir ver outras coisas que essa pessoa que está lá embaixo, num nível evolutivo mais baixo, não consegue ver, não consegue entender, normal do processo de cada um. Então aqui ele vai falar uma coisa um pouquinho parecida, que ele vai falar que essa questão da gente olhar a Terra como um planeta, onde é o único planeta onde estão os seres humanos e também e que ele é todo ruim, vai depender muito dessa visão restrita de que algumas pessoas, de que alguns espíritos vão ter. Então vamos ler para a gente poder entendendo melhor. O item 6. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Isso aí a gente não precisa ser espírita, a gente não precisa nem ter lido isso aqui, porque é uma coisa que você não passa um dia sem ouvir, nossa, mas o mundo tá perdido, nossa, a humanidade tá doente, não é? A gente é só sair de casa, só acordar e ligar um rádio, ligar uma TV, que a gente já vai ter contato com esse pensamento de que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto, é aquilo que a gente estava falando no início. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. E aqui é interessante porque não é só uma questão de falar que a humanidade toda não está aqui, mas também que a que está aqui é uma fração pequena. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos?
muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. Então, olha a comparação que ele dá. Ele está falando de uma aldeia com um grande império. E aí a gente lembra, né? Já me lembra logo a ideia daquele mapa. Aqueles mapas, quando a gente falava do Império Romano, era aquela dimensão enorme de vários territórios que ia crescendo aos pouquinhos. Agora imagina uma aldeia. Ele está comparando a Terra com uma aldeia a esse grande império, então que seria toda essa outra população, essa humanidade. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, eu falei no vídeo passado, e eu falo sempre disso, né, da criança no jardim. Mas a gente pode levar para outros exemplos de aprendizado e exemplos até que nos causam dor, preguiça, que é aquela parte, por exemplo, de uma pessoa que está treinando um atleta olímpico, por exemplo, né? Vamos pensar no que o atleta olímpico, aquele que quer realmente, né, ganhar aquela medalha, quer participar, ele tem que se preparar, ele tem que deixar de fazer muitas coisas, provavelmente deixar de ter algum lazer, deixar de estar com a família. Ele tem que passar por aquele estágio até de sofrimento e de privação. E a gente pode dizer que isso é ruim para ele? Não, isso é inerente, essa condição é inerente àquele estado que ele está, porque ele deseja alguma coisa. Então ele vai ter que ir para uma academia treinar, ele vai ter que ir para uma pista, dependendo da modalidade de esporte, né, que ele fizer, ele vai ter que ir para um lugar e vai treinar, e vai passar dias, vai passar horas treinando. Se ele quer nadar, ele vai ter que passar horas dentro de uma piscina. Então, eu, por exemplo, que não nado, eu que não quero ser uma atleta olímpica, eu vou achar estranho chegar num lugar de atletas olímpicos e tá todo mundo o dia inteiro dentro de uma piscina? Eu vou chegar e vou falar assim, meu Deus, essas pessoas são loucas. Enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô fazendo não sei o que, elas estão o dia inteiro dentro da piscina? Não, elas estão o dia inteiro dentro da piscina porque elas têm um objetivo. Elas querem ser nadadoras para se tornar um atleta olímpico, para ganhar uma medalha dentro da natação. Então, com esse exemplo, com o exemplo da criança, né, que eu vou numa escola, eu vou encontrar crianças, que eu vou num hospital e eu vou encontrar médicos, a gente vai percebendo que em cada lugar você encontra pessoas relacionadas àquele lugar. Se eu vou num bar que toca rock, eu muito provavelmente vou encontrar pessoas que gostam de rock. Ah, mas tem uma pessoa ali que não gosta, foi porque era aniversário, tudo bem, são as exceções, mas assim, a princípio, quem tá num bar de rock gosta de rock, quem tá num baile funk gosta de funk, quem tá numa peça de teatro foi ver aquele ator que ela gosta. Então, por que eu tô falando desses exemplos todos? Para desconstruir um pouco essa ideia de que essas coisas que estão acontecendo na Terra, elas são absurdas e é tudo muito horrível e a Terra é um planeta muito ruim, está na verdade condizente com esse estágio evolutivo. E se você viu o vídeo passado, se você não viu, corre lá, a gente vai perceber que de acordo com os espíritos que estão aqui na Terra, não pode ser esperado uma coisa diferente do que a gente está vendo. Porque são espíritos muito primitivos e principalmente nesse momento que a gente está passando, a gente está recebendo esses espíritos inferiores que estão tendo muitas vezes últimas oportunidades de estarem aqui aprendendo um pouco mais. Então esse texto ele é muito legal porque ele fala dessa falsa impressão e de que tudo é uma questão de ponto de vista. Como eu falei, você vai no hospital, você vai encontrar médicos. Você vai numa padaria, você vai encontrar padeiros. Você vai num escritório de advocacia, você vai encontrar advogados. Então, é assim que funciona. Se você está aqui na Terra, você vai encontrar espíritos condizentes com a Terra, que estão nesse estágio evolutivo que a gente viu de provas e expiações, onde ainda existe o mal, existe o bem, e o mal está aqui se sobrepondo sobre o bem. Então, continuando, ele fala aqui, o item 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos, que é o exemplo que eu dei da cidade, né? Aquela pessoa que está lá no alto e uma pessoa que está na rua estreita julgando que a cidade é baseada só na impressão daquela rua estreita.
No hospital, ninguém vê senão doentes estrupiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. É como a gente falou, como eu estava falando do bar, como eu estava falando da escola, os exemplos que eu dei. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então, nesse momento, ele fecha essa ideia que a gente estava falando. Você não pode ir para um lugar e encontrar uma coisa diferente. Porque cada espírito, agora trazendo para o nosso estudo, né, ele vai estar no seu mundo respectivo. É por uma questão de não bagunçar a harmonia daquele lugar. Tem no nosso lar um exemplo de uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu não sei se é o Nosso Lar ou se é um outro livro, eu estou confundindo, mas a mensagem vai servir, que é um espírito que está em desequilíbrio e ele precisa ser amparado, né? Um espírito em desequilíbrio, ele precisa ser amparado. E aí o mais lógico é a gente pensar assim, poxa, mas nosso lar não é uma colônia de reabilitação, não é um hospital, né? O sonho de todo mundo quando desencarna, eu quero ir para o nosso lar, porque a gente quer ser acolhido, a gente quer ser cuidado. Mas nosso lar é uma colônia de amparo e de acolhimento justamente por conta de um equilíbrio, de uma energia que existe ali. Já pensou se os espíritos, na qualidade de benfeitores, se eles permitissem a entrada de todos esses desequilibrados, eles não iam conseguir manter o equilíbrio para ajudar esses que já estão no outro estágio. Então, a gente tem que entender que essa questão dos mundos, ela é necessária porque eu não posso simplesmente tirar uma pessoa que ainda está numa condição muito primitiva e já jogar no mundo superior. Primeiro, porque não vai servir de nada para ela, porque ela não vai ter condição de aprender como a criança, se eu tirar a criança e botar numa faculdade. Segundo, porque esse espírito ainda muito primitivo, ele vai atrapalhar, ele vai desequilibrar esse outro mundo. É como se eu levasse uma criança para uma faculdade. O que vai acontecer? Todo mundo ali compenetrado, já prestando atenção, já tem um outro interesse, já pensando em se formar. E aí vem uma criança e fica correndo pela sala. Imagina o que vai acontecer. É porque nós somos maus, a gente não gosta de criança, então a gente não quer permitir que ela entre na sala? Não, é porque essa criança ela não tem condição de entender que ali está tendo uma aula de faculdade. Ela quer brincar, ela quer se divertir, ela quer correr, ela quer chamar a atenção normal da criança. Por isso, os espíritos elevados estão nos mundos coerentes com essa evolução. Por isso que nós estamos aqui na Terra. E é por isso que a Terra se apresenta dessa forma, com essas mazelas, com os crimes, com a corrupção, com esse ódio muitas vezes, com muito preconceito ainda, com muito desentendimento, com muita ignorância, porque é característico do nosso estágio. Então não tem nada de errado. Está certo, está dentro do processo. Não significa que por isso a gente não tenha que melhorar. Aquela coisa da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Não é isso. A gente está nesse patamar de evolução moral, mas a gente está evoluindo, como vimos também no estudo passado, para irmos avançando para outros mundos mais evoluídos. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, pessoal, aqui a gente acaba a leitura, né, desse item, desse vídeo, mas aqui o que é importante, então, a gente entender? O planeta que nós estamos, por que ele está assim? E a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia e ajudar na medida do possível, né? Porque não é com todo mundo que a gente consegue às vezes falar, justamente por isso, né? Por as pessoas estarem com pensamentos diferentes ainda, mas quando a gente tiver a oportunidade, tirar um pouco essa ideia de que a Terra é ruim, de que tá tudo dando muito errado, porque isso vai trazendo um pessimismo, vai criando um cenário negativo das coisas, quando na verdade não existe. É como eu falei, é como se você olhasse pro cara que fica na piscina o dia todo e você achasse aquilo um cenário ruim.
Na verdade, não é. Faz parte de uma coisa que ele quer conquistar. Faz parte de um processo dele. E a gente tem que respeitar, a gente tem que entender e ajudar na medida do possível, tá? E depois, como ele fala que existem as prisões, existem os hospitais, mas não significa que essas pessoas que estão lá dentro representem toda a parte que está no mundo, toda a parte que está na Terra. Da mesma forma que todo mundo que está na Terra não representa toda a humanidade. Então que a gente possa pensar nisso, tá, pessoal? Esse estudo, ele é um fechamento, tá, de tudo que a gente veio falando aqui. Eu no vídeo passado recomendei uma leitura do livro A Gênese, tá? Eu não sei se você leu, mas ela é muito interessante também para ir fechando assim todo, para ir dando um suporte a esse estudo que a gente está tendo desses diferentes mundos, do que é a Terra, do que a Terra significa pra gente nesse momento. Então eu recomendo de novo aqui a leitura, vou até deixar de novo aqui o link também, se você estiver vendo esse vídeo antes do outro, então vou deixar aqui para você acompanhar. No vídeo que vem a gente já vai começar com a instrução dos espíritos, já vamos nos aproximando do final do capítulo, e eu sempre falo para você continuar estudando aí na sua casa, procurando outros vídeos. Esse capítulo ele é muito rico, né? Tem muito material na internet, mas como eu sempre falo, sempre usando a razão, sempre usando o bom senso. E é isso, continuando sempre estudando, porque é assim que a gente vai conseguindo, com estudo, com autoconhecimento, com prática, a gente vai conseguindo evoluir praticando sempre o bem, tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!